Salmo de número 54. Quem talvez aqui não vai projetar e também nos aplicativos não vai aparecer, mas na Bíblia impressa tem um título do Salmo, né? Ao mestre de canto, Salmo didático, para instrumento de cornas de Davi. Quando os fizeus foram dizer a Saul: não está Davi escondido entre nós? Agora versículo 1. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus caminhos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Oremos. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela tua compaixão, tua misericórdia, ao se revelar, usando homens do passado, ao inspirá-los para escrever. E obrigado por inspirar Davi a escrever esse salmo, que tem verdades que certamente pode nos ensinar. Mas para aprender, precisamos que o Senhor nos ilumine agora através do Santo Espírito. Faça isso, Senhor, para que possamos sair edificados, fortalecidos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu fiz o título dessa mensagem, que vai para as redes sociais e vai certamente para a capa do YouTube, né? É Deus quem sustenta a vida, ou Deus quem sustenta a minha vida. Essa é a ideia. Que está no versículo 4, né? A ideia geral do salmo é essa. Vamos lá. Esse é um salmo de lamento, tá? Porque existe tipos de salmos, né? Existe tipo de música, tipo de salmos. É um salmo de lamento. E é um salmo onde já diz, né, no título que o escritor, o autor é Davi. Só que quando lembra de Davi, nós lembramos de alguns salmos, como o Salmo 18, o Salmo 16, o Salmo 23, que são mais conhecidos de Davi. E talvez esse não seja tão conhecido, mas esse aqui é bem parecido com o Salmo 52 também, tá? Onde tem a mesma pegada, mesmo tema assim. E é um salmo didático, isso é. Em algumas versões está marcado poesia. Era um salmo que era feito para ensinar alguma coisa para o povo. E esse é um salmo que, como música, ele está dividido em estrofes. E aqui também facilmente, na minha Bíblia mesmo, está muito fácil, porque tem uma linha a mais, né? O versículo 1 ao versículo 3 é uma estrofe, o 4 e o 5 é uma estrofe, e o 6 e o 7 é outra estrofe. E qual é o contexto desse salmo? Segundo o título que nos informa aqui, Davi escreveu isso aqui quando ele estava sendo perseguido por Saul. E ele, nas suas fugidas, né, nas suas escondidas, ele chegou a uma terra, a terra dos fizeus, e os fizeus descobriram que Davi estava lá. Imagine Davi correndo toda hora, daqui a pouco descobre. Quem eram os fizeus? Ninguém, não tem nada para falar deles. Era apenas um povo que apareceu na história apenas para falar para Saul que Davi estava no meio deles. A pergunta aqui, né, não está Davi escondido entre nós? Quer dizer, eles foram informar a Saul que aquele que o Saul perseguia estava entre eles. Então, essa é a situação que gerou o sentimento que Davi colocou no Salmo. Isso é aquela impressão que nós temos muitas vezes que, poxa, até estranho quando querem controlar minha vida. É tanta perseguição também, porque o Saul, que era um amigo, estava perseguindo ele. Ele estava numa situação tão difícil, fugindo, correndo, e dá para imaginar talvez, né? Davi suado, um tempo sem tomar um banho, com o coração batendo, né? A adrenalina no alto. Eu fui, para vocês entenderem, né? Vocês que já jogou paintball, eu fui uma vez jogar paintball com a minha esposa. Rapaz do céu, só o fato de saber que naquele estava um escuro, assim, eram 11 horas da noite, no meio do mato, só o fato de saber que tem alguém que está pronto para atirar em você, o coração já fica assim, começa a suar do nada. A minha esposa quase teve um infarto do coração dela lá. A adrenalina começa a subir. Imagine como estava Davi, sabendo que não era só o rei, mas o exército do rei estava perseguindo. E ele se esconde, imagina, achar um lugarzinho assim, igual as crianças do nosso condomínio, né?
Quando estou brincando de esconde-esconde, eu passo perto. Aqui tem um! Ó. Vocês nunca fizeram isso? Os zifeus fizeram exatamente isso com Davi. Chamaram, ô Saul, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Achei. Aí corre Davi, né, pro Frais, né? Aí, então esse é a situação que levou Davi a compor esse hino, que o Espírito Santo, né, levou naquele momento que talvez ele tivesse com fome, com sede, cansado, sobrecarregado, tivesse desencorajado, com dúvida se Deus estivesse com ele ou não, quando atacado, traído. Tem várias situações que vieram sobre Davi naquele momento. E não diz, né? O Davi escreveu naquele momento, depois ele replicou e tornou-se como hino da igreja, mas ali mostra a situação de um homem levado pelo Santo Espírito a compor essa canção, esses 7 versículos, essas 3 estrofes, que falam sobre Deus. Certamente todos nós passamos por isso e momentos difíceis, né? E a pergunta que, a situação que dá para nós entendermos esse salmo aqui é que, como Davi tratou as suas questões com aqueles que o perseguiam, com aqueles que o deduraram, né, um termo mais popular, como Davi lida com as pessoas que se levantam contra ele, como Davi entende, como que é um posicionamento de alguém que teme, que serve a Deus em tal situação. Nesses versículos aqui nós vamos aprender como Davi fez, ou como Davi cantou, expressou, escreveu sobre isso. A primeira coisa que ele fez aqui, irmãos, versículo 1, versículo 3, ele considerou a fonte, né? Os 3 primeiros versículos são uma oração com ênfase no inimigo. Isso ele olhou para lá, né? Para Saul, Zifeus, os exércitos de Saul, e ele considerou o inimigo, ele considerou a fonte de onde estava vindo a mensagem. Ao arranjar essas palavras aqui, ele enfatiza primeiro a sua total dependência de Deus. Natan, por favor, o versículo 1 ao 3 de novo, Natan. Ele diz, ó Deus, viu? Salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Aqui tem uma questão engraçada do hebraico, gente, talvez vocês não repararam. Mas nós temos o costume de falar sujeito depois verbo, né? Ó Deus, me sondas, uma música do Barros. O hebraico não tinha esse costume de fazer. Ele tinha o costume de falar o verbo depois o sujeito. Então, salva-me, ó Deus, que é o que mais você encontra nos Salmos. Nesse contexto específico, Davi inverteu a ordem mesmo. Porque toda vez que inverte a ordem, no grego, no hebraico, que são textos da Bíblia, a primeira palavra é o que deve ser destacada na frase. Tá? O grego é mais interessante ainda, porque o sujeito pode estar na última frase, na última palavra. Tá? Mas como ele acaba, ele diz que ele é sujeito, a terminação da palavra. Mas ele está na última frase. Então, o importante então não é, só que ele não é o destaque da frase. Quando alguém quer destacar, ele coloca na primeira coisa. Por assim, Deus me salvou. Nesse caso aqui, o me estaria na última palavra, porque é Deus que salvou. Entendeu? Vamos lá então. Então, ele considera a fonte, né? Um exemplo de Davi aqui, ele começou com ó Deus, versículo 1. E versículo 2 ele repete, escuta, que é a construção mais normal, ele fala, ó Deus. O primeiro exemplo da vida aqui, irmãos, é que quando nos encontramos em ataques, em momentos de dificuldades, devemos lembrar de orar. Eu repito, quando vê salmo, não tem como não repetir isso. Como nós somos tendenciosos a esquecer de Deus nos momentos difíceis, né? Como nós temos muitas vezes levados a deixar Deus de escanteio, ou lembra depois, né, e pede para Ele consertar tudo que eu já fiz, mas se eu fiz sem orar a Ele, né? A vida não é assim, a gente vai muitas vezes assim. Quer ver quando está no trânsito, alguém fechou, tu primeiro diz assim, Deus, só abençoe esse rapaz, que esse risco que ele correu, que ele não possa correr, devia ser assim a vida do crente. Davi é um exemplo de alguém que fazia assim, ele orou. E a primeira coisa que ele fez, orou. Vou repetir, a primeira coisa que Davi fez é orou. O nosso instinto vai nos impelir a outras coisas. Por quê? O nosso instinto é embebido de pecado. É embebido de ações, sentimentos de ressentimento, de egoísmo, de rancor.
E geralmente ele vai impelir a uma ação nossa agressiva e ativa, e você vai fazer alguma coisa. Mas o que Deus quer de nós, como filhos de Deus, é que nesses momentos nós tenhamos uma reação mais passiva, isso é, nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus, que é lá que ele trabalha. Davi fala, ó Deus, salva-me. Depois, ó Deus, né, podia botar aqui, faz-me justiça. Versículo 2 agora, ó Deus, escuta a minha oração. Mas com base em que Davi é tão atrevido a pedir a Deus fazer isso? Ele fala por quê? É porque ele fez escola bíblica dominical. O versículo 1 diz o seguinte, salva-me pelo teu nome. Faz-me justiça pelo teu poder. Escuta a minha oração, dá ouvidos à palavra da minha boca, porque é um Deus que ouve. Davi sabia os atributos de Deus. Ele sabia quem Deus é. Ele sabe a potência que há no Criador. E ele sabe que o nome do Senhor Jesus, Deus, o Yahvé, né, do Antigo Testamento, não pode ser blasfemado, ele não pode ser negociado. E o nome de Deus expressa a essência de Deus. Ele fala, eu sou, ele é Deus. Então, Davi, ele não vai diante de um juiz, né, o senador que Moro que venceu agora, não é esse que é a referência para Davi. A referência para Davi é o Deus, porque o nome dele é glorificado em toda a terra, e ele tem poder para fazer tudo que eu preciso, e ele tem ouvidos, e ele é alguém capaz de ouvir as minhas orações. Ele sabia quem era Deus, e é por isso que ele orou. Ele tinha consciência de que quando ele chegasse diante de Deus, ele seria ouvido. E o versículo 3, olha como ele fala na oração. Qual é a oração que Davi está fazendo? Aqui ele invoca, né? Salva-me, escuta-me. Não, salva-me, faz justiça e escuta-me. Depois, por que isso? Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos, procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Gente, o título já falou que são os Zifeus e Saul. Tá? O primeiro termo aqui, que é insolentes, em outras versões vai estar estranho, refere-se aos Zifeus. E o violento a Saul. Por quê? O que Saul queria fazer com Davi? Não era cafuné. Não era eu fazia aquele menininho ali, um chururu, não é menininha? Um chururu para dormir assim, não é isso. É matá-lo. A intenção de Davi de Saul ao chegar perto de Davi era para acabar com a vida de Davi. Então, olha que a motivação, talvez não espera chegar a ter uma motivação tão alta, né, para poder orar, né? Mas é assim que Davi estava, diante de um inimigo que estava pronto a matá-lo, um insolente, um violento que queriam tirar-lhe a vida. E ele então ora a Deus. Irmãos, como eu falei, esses Zifeus e Saul, eles representam duas classes de pessoas. Primeiro, os estranhos, que a gente, né, nunca ouvi falar na vida, mas começou a falar mal de mim pelas costas. Nunca, nem me conhece, mas começou a fazer comentário na minha rede social que não tem, sabe? Eu vou saber de boca de 14º que ele começou uma conversa lá atrás, falando sobre mim, mas nunca conversei com ele. O que ele tem a ver com isso? Por que tem que se meter na minha vida? Né? Ou a gente fala assim, na minha vida mando eu, né? E essa é uma classe de pessoas. Sempre vai ter uma pessoa dessa, né? Sempre vai ter alguém para criticar o teu trabalho, alguém para falar que você devia agir assim ou agir assado. Sempre vai ter alguém querendo dar pitaco. E a segunda classe, que não é os Zifeus, que é os estranhos, mas é Saul. Saul era um estranho de Davi? Não. Em certo momento da história, eles eram até amigos. E depois, parentes, sogro, né? E genro. Eles eram alguém que tinha relacionamento. Era tanto que, muitas vezes, Saul, ele, ao ouvir lá Davi tocando, ele recebia o Espírito Santo, né? Acalmava o coração. Davi era alguém que trabalhou para proteger Saul também. Eles tinham esse relacionamento, mas, em um certo momento, o vaso rachou, né? O negócio, o caldo desandou. Esse termo bem popular, né? Alguma coisa não ficou boa.
E os dois se levantam, as duas classes de pessoas se levantaram contra Davi. É difícil receber ataques pessoalmente, né? Os ataques de alguém que se opõe. E, principalmente, você tem que entender isso. O primeiro ponto é considerar a fonte. Essas pessoas que estão te atacando, elas são de quem? Elas pertencem a quem? Qual é o temor que ela tem na frente dela? Tem que considerar isso. Porque, irmãos, nós estamos num mundo difícil. Mundo complicado de viver. Um mundo que é luta, é batalha. E muitas vezes vão se levantar pessoas para criticar o que a gente faz. Se você sai de gravata para a igreja, assim, botou gravata, só para dizer que é crente. Se você assim, pô, se fosse crente, não seria gravata, se fosse assim. Nunca vai estar bom. E geralmente essas pessoas, elas têm algo em comum. O que é? Estão longe de Deus. Elas estão longe do Criador. Elas estão longe do temor de Deus, do amor de Deus, do conceito de quem é Deus. E é por isso que fazem isso. É por isso, mesmo dentro da igreja, muitas pessoas, ao fazerem isso, elas estão distantes do Espírito Santo, estão esvaziadas do Espírito. E começam a falar do que o coração está cheio, ou seja, começam a falar muita coisa porque o coração está vazio. Então, considere o que está falando. Eu sempre falei para minha esposa, e isso é importante, vocês talvez tomarem isso aí, né? Que só tem uma pessoa que vai fazer eu parar, né? Pessoa humana, né? Que vai fazer eu parar e que me importa a opinião. Quem é? É ela. Gente, outros seres humanos, todos eles a gente leva em consideração, né? Considere. Mas considere também de que fonte está vindo. Ou como diz o Novo Testamento, né? Considere de onde vem essa profecia, né? Quem está falando? Se as pessoas, como diz o versículo 3, eles não têm Deus diante de si, calma. Faça como Davi. Ore a Deus. Deus, eles não têm. E depois, entenda a verdade que Davi entendeu no versículo 4 e 5. Que ele falou o quê? Vamos lá, 4 e 5. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. O segundo ponto que Davi fala, né? Ele muda os holofotes. Ele olhou primeiro para os inimigos. E agora está onde o holofote? Em Deus. É Deus que sustenta a vida. Saul tentou, gente. Olha um homem que tentou fazer alguma coisa. Saul tentou matar Davi tantas vezes quanto como eu tento ter uma vida de oração regular. É difícil. Saul conseguiu em nenhum momento. Por quê? Quem é que guardava a vida de Davi? Deus. Ontem eu fui no hospital evangélico, trabalho uma aula de capelania lá. Eu cheguei no canto assim, na UTI, tinha 2 senhores. Senhores mesmo, hein? São uns senhores, 56, 60 anos, assim. E eu cheguei lá, eu falei no meio dos dois, assim. E aí, como vocês estão? É uma pergunta que não se pode fazer, tá, gente? Tá tudo bem? Não pode fazer no hospital, né? Não tá tudo bem, estou no hospital. Mas eu fiz a pergunta e depois, não sei que tá tudo bem. Você não estaria aqui, né? Daí assim, estou um tempão aqui, mas vocês não querem ir embora? Estamos tentando ir embora, mas tá bom por aqui, estamos conversando. Um bem-humorado, assim, sabe? Os 2 senhores bem-humorados, estavam uma semana lá já, deitado. Daí ele assim, tá, mas... E qual a perspectiva de ir para casa? Ele disse, não sei, só Deus sabe. Só Deus pode tirar a gente daqui. Eu aproveitei, né? Irmão, porque é verdade, porque o paracetamol não pode fazer nada se Deus não permitir. Ele falou, é verdade, eu sei. Aí eu sei que aqui não é rico nem pobre. Deus trabalha com todos igualmente. Isso é Deus que sustenta, é Deus que sustenta a vida. E olha, são 2 descrentes com essa verdade no seu coração. E pior, é uma verdade no coração deitado numa maca no hospital. E muitas vezes nós esquecemos essa verdade. É Deus que sustenta a vida. É Deus que guarda. É Deus que cuida. Davi prossegue falando então 2 verdades sobre Deus, né? Que Deus é o ajudador e sustentador. Não é só isso. Deus também é retribuidor. Versículo 5. É retribuidor. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos por causa da sua fidelidade. Deus sustenta e ajuda e sustenta os filhos dele.
Deus ajuda e sustenta quem o segue, mesmo com dificuldade. Talvez uma situação como Davi, difícil, mas também ele é alguém que retribui, tanto um quanto o outro. Inclusive aqueles, nós sabemos o fim de Saul, e os Zifeus nós nem lembramos quem são. Por quê? Porque Deus retribui. Deus retribui. A mesma coisa acontece com a gente, meus irmãos. Toda vez que nós tentamos botar uma ajudinha para Deus, para fazer aquela vingança que é necessária, na nossa ótica, o negócio, mais uma vez, o caldo desanda, né? Aí vem a frase do sábio, né? Do filósofo Madruga: a vingança nunca é plena, mata a alma e aí envenena. Rapaz, é bíblico, não é isso aí? Não está na Bíblia, está no Inventário 7:7, né? Mas o que Davi entendeu, isso aqui não adianta eu botar a mão. Não adianta eu querer com as minhas forças fazer. Por quê? Ele sabe quem é Deus. E certamente sabe que se ele fosse botar a mão, então ele possivelmente ia conseguir a vitória por suas próprias forças, mas a tendência é ele não fazer a obra completa como tinha que ser feita. Ou exagerar mais do que devia fazer. Davi, então, ele entrega a Deus e diz: Deus, olha, não dá mais. Tá? Eu tentei me esconder aqui, o dedo duro lá me entregou, aquele perturbado lá está me perseguindo, querendo tirar minha vida, mas eu vou continuar aqui, sabe por quê? Porque eu sei que é o Senhor que me ajuda, é o Senhor que me sustenta, e eu sei que é o Senhor que vai retribuir a mim, que eu tento servir ao Senhor, e aquele que tenta derrubar um filho teu. Não é beijinho no ombro, gente, não é, recalque. É posicionamento de quem crê em Deus. Nós cremos em Deus, vivemos para Deus, logo, Deus vai retribuir. E é por isso que não temos que cuidar com esse sentimento de vingança que vem sobre o nosso coração, sabe? Esse rancor, essa coisa que raiza no coração e não vai embora nunca, né? Que você vem aquela história com que falam, eu perdoo, mas não esqueço, né? Isso não pode ter no coração de alguém que serve a Deus. Pode ter. Porque isso aí vem trazendo aquilo exatamente o contrário do que o Espírito Santo quer fazer em nós. É nos levar ao perdão, à adoração, à rendição, nos levar a viver na dependência de Deus. E o Senhor Jesus vem nos ensinar uma coisa muito maravilhosa, irmãos. Se alguém te bater numa face, você não dá o revide com jab ou direto. Viu? Vocês que fazem Muay Thai, tá? Não é fazer. Dê a outra face. Claro que isso é um ensino metafórico, né? Crie situações que você não precisa levar o primeiro tapa, né, gente? Não precisa levar o primeiro tapa para ver se você é crente, né? Mas a ideia é, se alguém falou mal de você pelas costas, deixa falar pelas outras costas. Deixa falar pelo lado, por cima. Tanto falar. Entrega na mão de Deus. Deus, cuida, faça. Só que não pode deixar, gente, isso aí vir aqui, no coração. Porque quem vai sofrer disso depois é nós. A pessoa lá, ela não tem temor de Deus. Davi falou isso. Ela não tem temor de Deus. Não tem padrões que nós temos para seguir. Nós vamos estar em ansiedade, depressão, angústia, aflição, e a pessoa vai estar se divertindo lá e nem com a gente. A palavra de Deus é dirigida aos filhos de Deus, isso que é dirigida a nós. Cuida com seu coração. Lembre-se que é Deus que sustenta a vida. É Deus que cuida, que guarda, que ajuda. Nós sabemos que Ele faz isso hoje através do Espírito Santo. E é por isso que é preciso a primeira coisa que Davi fez, oração. Oração. Agora, diante que Davi reconheceu, olhou para os inimigos e orou a Deus, olhou para os céus e entregou a sua vida, Deus, é tu que me sustenta. O que ele faz para finalizar o Salmo? O Salmo de Lamento sempre tem esse movimento, o Salmo de Lamento, tá? Ele começa com uma coisa de depressão, assim, batido,
Ele faz uma afirmação de quem é o Deus, do poder de Deus, e ele acaba com aquilo que nós gostamos mais hoje em dia, que é louvar a Deus. Mas aí é louvar, não é adorar. Não é porque Deus é Deus, mas porque o Deus operou na minha vida. E ele finaliza o salmo dizendo: eu te louvarei, eu oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, aquele nome que ele invocou para salvá-lo, Senhor, porque é bom. Veja, alguém perseguido, caluniado, alguém cansado, sedento, faminto, sendo perseguido. Não, é bom louvar o Senhor, mesmo nessa situação. Por que é bom louvar o Senhor, mesmo situação difícil? Porque se você sabe que Deus que sustenta, Deus que ajuda e é Deus que fortalece, sempre é bom louvar o Senhor. Porque o salmo bem conhecido, né? Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ou ele tudo fará, depende da sua versão que você mais preferida, né? Então, Davi sai dessa coisa que estava mexendo no seu coração, talvez criando já um rancor no coração, um ressentimento, e vai por agora louvar ao Senhor. Versículos 6 e 7 então nos ensina, irmãos, que quando o lamento de Davi pela opressão das pessoas difíceis vai chegando ao final, o salmista nos ensina que devemos deixar o amargo ressentimento para encontrar repouso na fidelidade de Deus. Vou ser sincero com os irmãos, esse movimento não é fácil, sabe? Essa transição não é igual a entrega da Amazon, né? Você compra hoje, entrega amanhã. Eu comprei ontem o negócio na Amazon, ontem de manhã, chegou hoje de manhã. É impressionante o que os caras fazem. Nós queríamos uma vez que fosse assim, né? Deus fez isso, eu sei quem tu és, me perdoa, eu perdoo ele, agora eu vou me levantar e vou louvar o Senhor, esqueci. Agora é só Deus na minha vida. Parece até uma falácia, né? Eu já passei por momentos difíceis, gente, muito difíceis. Eu e a Vanessa já passamos por momentos familiares, momentos dentro da igreja que nos abateram. Esse movimento não é fácil. Esse movimento não é nada tranquilo. E aqui, então, o que Davi fez e que nós podemos pensar de deixar o amargo, ou deixar o ressentimento, encontrar repouso na fidelidade de Deus, só tem um caminho, um jeito de fazer. De uma forma que vai produzir vida e não morte. É através de Cristo Jesus. É olhar para o que o Cristo passou, gente. Se você se sente que foi traído, que foi enganado, caluniado, foi deixado de escanteio, foi deixado como bobo, né? Jesus passou por tudo isso. Tudo isso. O João, capítulo 1, diz o seguinte: ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Não apenas não receberam, mas o mataram, apedrejaram, crucificaram. Olha para aquilo que Jesus fez ali, irmãos. Porque Davi passou por uma situação muito difícil, mas Jesus, acho que sobrepujou esse negócio, essa situação difícil. É nele que nós podemos encontrar força. É nele que nós podemos encontrar vigor. Quando Davi fala, Deus é o meu ajudador, Deus comprovou isso ao mandar Jesus. Deus é o meu sustentador da vida, comprovou isso ao mandar Jesus para morrer por nós, para nos dar vida. Deus é aquele que retribuirá o mal, mandou Jesus com a certeza que haverá um julgamento final. Aqueles que são de Deus, que passaram a dificuldade da vida, vão ser chamados, vinde, amados meus, para os descansos do meu Pai. Os outros, né? Afastam-se de mim porque eu não os conheço. Não os conheço. Vamos lá, então, finalizar aqui. Quando Cristo está em foco, é impressionante quão poderoso pode ser o amor. O amor não é sentimento, lembrando, né? Não precisa ter sentimentos para amar. Amar o irmão, senão Jesus estaria uma coisa impossível, né? Precisa ter sentimento por meu inimigo? Não é isso a ideia. Mas a ideia de ações respeitosas, ações que entende quem é a pessoa e respeita ela e anda assim. Não precisa estar abraçando todo dia, estar beijando todo dia, não precisa estar fazendo nada. Né? Amar é assim. Uma maior expressão de amor é orar pela pessoa. A coisa que ela certamente não faz, mas quando se coloca diante do Senhor,
é uma boa ação de amor. Vamos lá, uma questão prática agora. Como a gente faz para a gente poder superar as dificuldades com as pessoas difíceis? Essas pessoas que como os Zifeus ou Saul da nossa vida. Eu vou dar um exemplo, eu vi num livro, achei bacana isso aqui, vou tentar parafrasear para nós entendermos, tá? Primeiro, olha só, olha a dica que ele deu para nós. Faça uma lista de pessoas difíceis. Pega um caderninho e começa a botar as pessoas que a gente não, ou um termo brasileiro, né? O santo não bate, sabe? Esse aqui. Faça uma lista e coloca o nome da pessoa e depois coloca um sentimento que tu tem pela pessoa. Um exemplo aqui, ó, por exemplo, o João Furioso. E começa a botar essas listas das pessoas aqui. Examine o nome da lista que você criou e cada um delas você coloca o motivo pelo que a pessoa, né, motivo que a pessoa pode ter por os seus atos. Isso é, o que te faz o santo não bater com aquela pessoa? Numa igreja evangélica fala de santo, vocês estão entendendo, né? É um popular, a pessoa não compreende, né? Depois você pega essa lista de pessoas difíceis e começa a reconhecer o impacto que ela causa em você. Avalie algumas coisas que ela causa em você e que essas coisas que causam em você afastam-se da vontade de Deus. Por exemplo, a pessoa ela fez tal coisa para mim, Josadaque, alguma coisa. Aí essa pessoa, quando ela me causa uma angústia, medo. Ter medo e ter angústia é contrário à vontade de Deus, né? Faça isso. E depois, a parte difícil. Comece a perdoar essas pessoas. Comece a perdoar essas pessoas, uma por uma. Comece a orar a Deus e pedir para que Deus ajude. Dê força. Coloca na minha mente um coração, coloca um sentimento de Cristo em mim. Depois, para cada nome, determine como Deus poderia melhorar a sua vida usando o comportamento dessa pessoa. Isso é, se aquela pessoa me causa medo, então o comportamento se me causa medo, é a vontade de Deus, eu perdoo aquela pessoa e falo, Deus, então me ajude a superar o medo. Me ajude a superar essa dificuldade. Toda situação serve para o crescimento daqueles que amam a Deus. Só que nós encontramos assim, como que é o versículo mesmo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. A gente pensa assim, não, quando Deus dá uma casa, é para o meu bem. Mas se Deus der câncer, não, daí não é para o meu bem. Quando Deus me dá um filho, é para o meu bem. Mas quando Deus deixa o meu filho ficar doente, eu não tenho mais o que fazer com ele, tem que ir para a UPA, não, aí não é para o meu bem. Parece que Deus controla algumas coisas para o nosso bem, outras coisas já não, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, vou resumir isso aqui, tá, gente? E eu já fiz isso algumas vezes na minha vida lá atrás, tá? Lá atrás, 2009, 2010, 2009. E eu vi a mudança que causou na minha família. Eu com minha esposa conversamos, colocamos isso. As pessoas que, sabe, que não precisam bater, e começamos a orar por essas pessoas. E começamos a pedir a Deus, Deus me ajuda a perdoar. Me ajuda a perdoar. Se Jesus pôde perdoar aqueles que o mataram, por que nós não podemos perdoar alguém que nos ofende? E diz na oração do Pai Nosso, né? Perdoa nossas dívidas à medida que nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não posso perdoar aquele menino sentado no culto dormindo, como que eu posso pedir para Deus me perdoar quando estou cansado, não consigo prestar atenção na palavra de Deus? Entendeu o que eu quero dizer? À medida que você... E tem um exemplo no Evangelhos, que a mulher que vem e lava os pés de Jesus, lembra? Que a gente canta bastante, é muito isso aí no louvor, né? Mas esquecemos que Jesus, naquela passagem, Jesus é o seguinte, quem mais é perdoado, mais dá. Então, se você é perdoado, olha, eu sou esse, não valho nada, e Deus me amou. Logo, por que eu não posso perdoar aquela pessoa que vale mais do que um dia eu vali? Não é um processo fácil, mas é um processo espiritual possível de fazer, porque Jesus demonstrou que é possível fazer. E para fazer isso, Ele mandou alguém que é o Espírito Santo, o Consolador, que nos ajuda nos momentos de fraqueza, momento de rancor, ressentimento, de fúria, né? Momento de querer
chutar o pau da barraca. Eu estou cheio de ditado popular hoje, meu Deus do céu. Parece que eu li um negócio ali em português e não está escrito, gente. Eu vou lembrando aqui, né? Mas fecha bacana com o ensino, com o que eu quero dizer hoje. Primeira coisa, se posiciona. Faz como Davi. As fontes lá são ruins. Não leve na consideração essas palavras lá. Volta-se a quem te sustenta. Deus, o Criador, o Salvador. E por Ele você vai e se rende em adoração, se rende em pedido de perdão, se rende em devoção. Um jeito de fazer isso prático é coloque em uma lista de oração, lista de pessoas difíceis. Aquelas pessoas, nem que seja aquela que não bate, não sei porquê, mas não fecha. Coloque o nome dela. Coloque isso para dizer a Deus por que isso faz. E peça para Deus, me ajude a melhorar através dessa pessoa. Deus assim o faz. Não tenho dúvida disso. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pelo esse salmo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Continue conosco, continue nos abençoando para a glória do teu nome. Que o Senhor esteja abençoando a mim e meus irmãos através da meditação desse salmo. Precisamos do Senhor, porque constantemente nós passamos momentos difíceis e pessoas nos magoam, pessoas nos ofendem. Pessoas, Pai, que muitas não conhecemos e se levantam contra nós, ou pessoas que somos muito íntimos se levantam contra nós. Nos ajude a não agir de um modo vingativo por nossa força, nosso braço, nosso rancor, nosso ressentimento, nossos sentimentos, Pai. Mas a confiar que Tu é quem nos dá a vida e sustenta tudo que nós fazemos. Nos ajude a viver para a glória do Teu nome e rendidos, entregues a Ti. Perdoa nossos pecados. Perdoa toda vez que nós blasfemamos ou tentamos agir no impulso. Que o Senhor use essas situações com pessoas difíceis para o nosso crescimento. Porque cremos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Altíssimo. E nós Te amamos, nós Te adoramos e nós queremos ser cada dia mais parecido com Cristo, que era o Deus, mas se fez homem, foi traído, foi humilhado, foi moído para a nossa salvação. E assim nos mandou o Santo Espírito para viver através do poder dele. Nos ajuda assim a viver, Pai. Em nome de Jesus. Amém.